Vamos finalizar Obadias? Finalizar Obadias? Irmão, eu já deixo na minha Bíblia marcadinho para não errar, ué. Sou esperto, né? Profeta Obadias é a última mensagem do profeta de Jonas, né? Difícil é achar Jonas, né? Não é antes de Jonas, né? Você falou antes de Jonas, aí depois que eu liguei, né? É depois de Amós, é antes de Jonas mesmo. Bom, seria interessante nós aí estudar um dia, né, em classe, por que que eles estão colocados assim, né? Tem um motivo porque os escritores colocaram esses profetas dessa maneira, né? Até os Salmos, a gente tem visto aqui a posição dos Salmos, tem lá os seus propósitos e objetivos. Os versículos de 15 a 21, só tem um capítulo. De 15 a 21. Poxa, vocês estão melhor do que eu, né? Já pararam de folhear a Bíblia, hein? Graças a Deus, tão bom de Bíblia. Diz assim: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizestes, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações beberão, solverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os do Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície aos filisteus possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Safarade, possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de possuir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Vamos orar e pedir ajuda de Deus para o nosso tempo. Ó Senhor Deus, nós estamos encerrando para ensinar ao nosso coração e à nossa mente que os profetas menores falam hoje e falam ao nosso coração.
Por isso, ó Deus, nos abençoe para que diariamente possamos prestar atenção, absorver em nossa mente e coração, para que a verdade seja nossa, não apenas aquilo que ouvimos por algum momento, mas venha fazer parte da nossa própria vida, do nosso dia a dia. Por isso, os profetas falam hoje. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, o nosso tempo de hoje, a nossa terceira e última mensagem nesse profeta, é que Deus julga as nações, mas Ele restaura o seu povo. Então, Deus julga as nações, mas Ele faz restauração para com o seu povo. Essa passagem, aqui não tão grande, o texto aponta, na linguagem do profeta, para o dia do acerto de conta com todas as nações. Aqui, a linguagem dele é que Deus tem um dia, não é um dia de 24 horas, mas é um período onde Deus vai exigir e vai fazer um acerto de conta com as nações. Não pense que o Brasil ou qualquer outra nação vão estar de fora. Não. Todas as nações um dia vão fazer parte de um acerto de contas com Deus. Agora, irmãos, nós vivemos hoje num mundo de muitas guerras. É comum hoje, muitas guerras no mundo, sempre foi, mas agora a gente vê bastante com o advento aí de televisão e de internet, se torna muito claro diante dos nossos olhos. Também, irmãos, nós vemos que parece que Deus não atua no momento que vivemos o mundo. O mundo vive numa corrupção desenfreada, né? Quantos milhões e milhões de pessoas, de dinheiro, não ganhará a FIFA com a Copa do Mundo? Em contrapartida, nós vemos o outro lado do mundo morrendo de fome. É interessante, né? O mundo vive na corrupção, e corrupção muito grande. Basta olhar o nosso país, né? De cima a baixo, do município até Brasília, né? A corrupção generalizada. Outra coisa que a gente percebe no mundo é a violência, né? A violência, fazendo juízo sobre aqueles que não respondem o chamado da sua graça, mas aqueles que respondem o chamado da sua graça, Ele preserva, Ele guarda. Só uma posição que eu sou tentado... Eu sou tentado, não estou dizendo que eu sigo essa posição, mas eu sou tentado a ela. Nos anos 60, teve um homem, esqueci o nome dele agora, depois eu vou ver, que ele diz que a igreja vai experimentar os flagelos do anticristo, mas ela não participará da ira de Deus, ela será preservada. Eu não estou dizendo que eu sou dessa posição, estou dizendo que eu sou tentado a ela, certo? Essa posição ela me tenta, né? Então Deus vai preservar o seu povo. Isso é uma posição dos anos 60, né? Eu não era nem nascido ainda, então já. Nascido, então não fui eu que inventei, não, graças a Deus. Tá bom? Então pense. Deus vai dar graça para preservar os seus. Então, amados, que fica essa lição maravilhosa para a nossa vida, e os profetas falam hoje, é que Deus jamais, Ele abandona aqueles que lhe pertencem. Aqueles que receberam graça, que abraçaram a sua misericórdia, que abraçaram a sua graça. Deus jamais abandona. É interessante que lá em Hebreus tem uma passagem que ele diz que jamais abandonarei. Aquela expressão, ela é tão bonita, tão forte,
que ela é usada de forma de três negativos, né? Três negação, né? Negativos, que é não, não e não. Se formos traduzir literal, seria assim. Vamos traduzir em português isso. Não, jamais abandonarei os meus. Então, nós vemos aqui que Deus é gracioso para com o seu povo. O povo que ele favoreceu com graça, porque abraçaram a sua mensagem, abraçaram o seu evangelho. Então, abrace o evangelho do Senhor Jesus Cristo, a verdade da Escritura. Deus julgará o mundo, é verdade, mas o justo, os seus que foram alcançados com a sua graça, serão preservados. E eu posso dizer para os irmãos que o juízo de Deus está a caminho. E eu acho que ele está em passos largos para este mundo, porque as nações não irão viver dessa maneira para sempre. Deus vai chamar para prestar contas de tudo que fizeram, mas o seu povo, por promessa, por graça, por misericórdia, serão protegidos e preservados. Que bom que é assim, né? E agora, por último, é bonito, né? Ver a última frase dessa passagem, né? Do profeta. Que frase linda, né? A última frase é esta, né? E o reino será do Senhor. Agora tem algo novo. Vai chamar as nações para prestar contas, sim. Vai preservar o seu remanescente por graça e por misericórdia, mas tem algo diferente. Aqui o governo de Deus será o seu reino. Será o seu reino. Irmão, o reino dos homens ficará para trás. O reino dos humanos passou. Por exemplo, Babilônia, aquele grande império, que era impossível nos dias dos profetas dizer: Babilônia será destruída e passará e jamais existirá. Mas Naum disse que ela ia cair, né? Como outras nações. Então, cadê Babilônia? Passou. Cadê o Império Persa? Grandioso. Passou. Só existe o Irã, que são os persas hoje, não é mais império. Cadê o Império Grego, aquele que realmente que conquistou o mundo rapidamente, que até filme fizeram sobre a história do seu governante Alexandre? E o maior de todos, o Império Romano, foi poderoso. Todo mundo vivia e morria sob a autoridade do Império Romano. Foi realmente grande em toda a história. Cadê eles? Passaram, não existe mais. Mas o reino de Deus, esse será para sempre. Será para sempre. Então Deus, graciosamente, Ele preserva os seus, dá graça para os seus, mas tem um reino para sempre. É interessante, né? A figura que se tem desse reino que virá, que chegará, é bonito. Abacuque diz isso, e também Isaías 11:9 fala do mesmo assunto. Deixe-me ler o versículo, citar o versículo para os irmãos. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isso é interessante, essa figura. Essa é a figura do reino de Deus. Diz que o reino de Deus será tão intenso nesse mundo, assim como as águas cobrem o mar. Não vai ter espaço para outro reino ou para outro governo. Esse será o reino de Deus. Por isso que os profetas hoje, e os profetas menores hoje, e os grandes também falam hoje. Falam da nossa esperança. Imagine, né? Quando você olha para aquele marzão ali no Ilhéus, também ali em Porto Seguro, né? Você olha aquele mar,
vê pelos filmes aquela imensidão. Ele cobre tudo, até a parte mais profunda cobre. E diz que assim será o reino de Deus. Então, haverá as nações, sim, mas o governo de Deus, depois do julgamento, é em toda parte, em todos os lugares. E é nesse tempo que nós reinaremos como co-herdeiros de Jesus Cristo. É bonito ter essa esperança que seremos co-herdeiros com o Senhor Jesus Cristo. Algumas breves implicações desse reino, dessa verdade. As nações e as pessoas precisam compreender, precisam saber que um dia especial Deus chamará todos para prestar conta do que fizeram nesta vida. Mas Deus, pela sua graça, apenas por graça, por misericórdia, Ele graciosamente preserva o seu remanescente para recompensar no final. Entregar a eles o reino, a recompensa de um reino. Que maravilha, né? Isso é pura graça, pura misericórdia, não há merecimento, não há nada da nossa parte, é apenas um Deus que é misericordioso. Escutamos a mensagem do Evangelho, abraçamos pela sua graça e fomos agraciados com a salvação e também com um reino, e um reino que jamais passará para outro. Não vai ter outro reino depois do reino de Jesus Cristo. Não tem outro. Não vai levantar outro reino. Ele será rei para sempre. Então, amado Jesus Cristo, então Deus, mediante Jesus Cristo, estabelecerá um reino que tem o que pertence, né, aos níveis espirituais e também o nível eterno, e será também um reino físico aqui na terra. Esse reino será entregue a Jesus Cristo. Eu acho que está chegando ao tempo do fim desta era. Eu acho que está chegando o fim da era dos homens maus, dos homens perversos, para ter a era do reino justo, o reino do Senhor Jesus Cristo. Essa era está passando, está chegando ao fim. Então, amados, o nosso desafio é, se essa era está passando do reino dos homens, dos governantes que Deus levanta para amenizar o mal, e às vezes eles provocam o mal, mas o reino de Jesus Cristo está chegando. O reino de Cristo está perto. O reino visível dele claramente está chegando. Então, amado, se é assim que nós vemos na Escritura, então entregue a sua vida a Deus, por misericórdia. Entregue a sua vida, doe a sua vida, doe o seu dinheiro, sua oferta, seu dízimo, sua vida, seu tempo, todo o seu ser, porque tudo dessa vida vai passar. A única coisa que vai ficar para nós é o reino eterno de Jesus Cristo. Só isso que vai ficar para nós. E só isso é o suficiente, né? E aí, amados, é somente aqueles que foram salvos por Jesus Cristo poderão participar desse reino que é eterno. O reino vai começar com a chegada de Jesus Cristo. Depois do reino milenar, começa o chamado reino eterno, mas continuará sendo o reino do Senhor Jesus Cristo para sempre. Então, somente aqueles que foram comprados, lavados, purificados com o sangue do Senhor Jesus Cristo, participarão desse reino eterno. Então, a pessoa tem que abrir o coração, a mente, se render perante Jesus Cristo, confessar que é um pecador, entregar-se prontamente a Jesus Cristo, porque o reino eterno do Senhor está chegando.
já podemos ver pela fé ele chegando. Está lá no nosso horizonte, está lá no azul que conseguimos ver pela nossa fé. Então doe o seu tempo, doe a sua vida, tudo que você é, se envolva nesse reino especial que Jesus, de maneira invisível, começou com a sua igreja espalhada na terra, mas ele será um reino visível no final. Então, aqueles que foram salvos, que abraçaram a graça de Jesus, o seu evangelho, de fato, participarão eternamente do seu reino. Amados, deixe-me encerrar com uma coisa que é importante para nós. Hoje, nós estamos vivendo egoisticamente. Hoje, nós estamos vivendo mais para nós mesmos do que para o reino de Deus que virá. Às vezes, nós queremos que o reino do mundo também seja nosso. Mas esse não é o nosso reino. O nosso reino é aquele que virá. Então, abracemos o que virá. E nem ficamos interessados nesse reino presente. Parece que nós somos devotos deles ou dele. Não, nós somos de outro reino, de outro país, de outro mundo, de outra realidade. Por isso, nosso coração precisa estar lá e não cá. Nós precisamos estar animados pelo o reino que virá e não pelo reino de cá. Né? Devemos estar interessados no reino de lá e não no de cá. Porque no dia da sua partida, eu não sei quando vai ser, nem a minha, ou se Jesus vai voltar antes, mas dizer para você que no livro de Apocalipse tem esse ensino. As únicas coisas que você levará é as suas obras que você fez em prol do reino de Deus. Sua oferta, seu dízimo, seu empenho, sua contribuição, sua oração, sua dedicação em prol de tudo do seu reino. Isso subirá com você. E é interessante, não é nem você que vai levar, elas é que vão lhe acompanhar, né? Você não leva nada, mas elas vão atrás de você. É incrível no livro de Apocalipse dizer essa frase. Então vamos trabalhar em prol do reino de Deus, porque o reino do Senhor está chegando de maneira visível e real. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque esses profetas menores falam hoje. Agora, Senhor, que essas palavras desse profeta não seja apenas para ouvir hoje, seja algo vivencial do nosso dia a dia. Seja algo, Senhor, do nosso cotidiano, da realidade da nossa mente e do nosso coração. Também, ó Deus, queremos te pedir pelo nosso tempo hoje à noite aqui. Ó Deus, abençoa para que novos irmãos que não estão hoje aqui pela manhã possam estar conosco hoje à noite. Nós vamos contemplar a beleza do teu trono. Ó Deus, como o céu está agora, como o céu vive de maneira eterna nesse exato momento. Do mesmo jeito que João viu, ele está nesse momento. Então ajude-nos hoje à noite a contemplar pela Escritura o céu, a verdade da eternidade, o teu trono. Essa é a nossa oração em nome de Cristo. Amém.